Olá pessoal, tudo bem? Tenho uma novidade hoje para vocês, como vocês podem ver. Esse instrumento acabou de chegar da Turquia, é um baglama, um instrumento comum, tanto a região da Turquia como a região da Armênia e da Grécia, né? Toda essa região que antigamente ali na Anatólia, né? e a Grécia depois, desenvolveu esse instrumento ao longo da Idade Média, se não me engano, e enfim, ele é um resquício que existe hoje, um instrumento folclórico, um instrumento tradicional, a todos esses países, a toda essa região. Como vocês sabem, né, na Antiguidade os gregos colonizaram ali a costa da Ásia Menor. Depois, na Idade Média, os otomanos conquistaram toda aquela parte, chegaram até a Grécia, tomaram Constantinopla, enfim, sempre teve aqui um grande intercâmbio cultural entre essas regiões, a região da Grécia, a região ali do Levante, e um dos resquícios culturais que a gente vê dessa troca entre esses povos são os instrumentos musicais, né? O baglama turco, os gregos chamam de baglamas e os armênios chamam de sazes. Não tenho certeza se a pronúncia dessas coisas está certa. Mas enfim, o fato é que eles todos têm um instrumento semelhante a esse, com uma caixa acústica em formato de figo, bem bonita. Ela tem um buraco aqui embaixo por onde sai o som. É um instrumento que tem 7 cordas, só que elas não são tocadas individualmente. Ele é tipo uma viola. Você tem 3 cordas embaixo, que são tocadas em conjunto assim, veio com uma palhetazinha, parece uma prancha de surf, bem molinha. Então, essas cordas de baixo mais agudas são as cordas em que a gente faz a melodia. Aí a gente tem umas cordas intermediárias, essas de baixo estão afinadas em Lá, essas do meio estão afinadas em Ré, e as de cima, que são o baixo, estão afinadas em Sol. E está oitavado, né? A gente tem um Sol mais grave e um Sol mais agudo junto, uma oitava acima. Essas daqui do meio, os 2 Rés, estão na mesma oitava. E aqui embaixo Lá, a gente tem um Lá numa oitava abaixo, né? E 2 Lás numa oitava acima. Então ele tem, apesar de ser um instrumento pequenininho e só com algumas cordas, ele tem um som cheio, né? Os meus vizinhos devem estar me adorando essa hora. Minha esposa já até desistiu, já botou fone de ouvido. Maravilhoso. Enfim, eu comprei esse instrumento porque ele consegue fazer microtons. Como vocês podem ver, ele tem os trastes aqui, que são os elastiquinhos colados, e ele é capaz de fazer microtons. Olha só, a gente começa aqui em Lá, aqui a gente tem um Lá sustenido, aqui a gente tem um microtom entre Lá sustenido e Si. Aí aqui o Si. Então olha só, Lá sustenido com microtom, Si. Todos esses intervalos mais curtinhos aqui que vocês veem são microtons, né? Se a gente não tivesse esses aqui do meio, ele teria intervalos de semitom, assim como um violão. Mas como ele tem esse trastezinho a mais aqui e assim por diante, a gente consegue fazer microtons facilmente com esse instrumento. Eu brinquei um pouquinho e compus uma melodia para cantar o início da Ilíada. Eu vou tocar para vocês. Não está muito bom, mas enfim, chegou hoje o instrumento, deem uma chance para mim. Eu não estou usando microtons ainda nessa melodia que eu fiz, porque eu vou precisar me acostumar e ver umas escalas que funcionem aqui. Eu tentei algumas coisas
com o que eu tinha de pronto, assim, de cabeça, e não ficou muito bom. Então eu vou ter que estudar mais para conseguir compor alguma coisa decente em microtons. Porque é bem difícil quando você tem uma melodia sozinha, já de fazer alguma coisa com microtons que fique bom. Quando você ainda está soando com outras cordas juntas, é bem esquisito. Eu vou ter que pegar umas partituras e estudar um pouco o que tem de música turca com microtons e ver se me dão algumas ideias, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Vou botar aqui para tocar para vocês o que eu gravei agora há pouco, a Ilíada em grego só. Eu fiz em português, mas não consegui gravar, fiquei cansado e deixei só em grego. Depois, outro dia, eu gravo melhor e gravo grego e português, beleza? Espero que vocês gostem. Apenas o rock sandron, cai Dios